bom dia, rádio ouvintes. Com alegria estamos aqui também nesse dia 1º de novembro. Dia que é celebrado o Dia de Todos os Santos. E para nós, vamos celebrar no domingo aqui no Brasil. Depende das conferências dos países, né? Para muitos é hoje, né? Como nós antigamente também, a gente fazia até feriado, né? Dia de Todos os Santos. E nós celebraremos domingo, Dia de Todos os Santos. Mas, sim, serve para a gente, antecedendo o dia dos nossos entes queridos falecidos, né? O Dia de Todos os Santos. Também recordar com carinho isso também. Sua bênção, Padre Dom Adilson. Que Deus está acostumado com o Padre Adilson, aqui que ele veio seguido, eu acompanho o meu xará, né? Os dois, inclusive, né? Os ratos e o Padre Adilson, né? O Padre Adilson aqui de Cachoeirinha. Então, a paz de Deus para nós. E comentando o Evangelho de hoje, tem uma centralidade aqui, evidente, tem a pessoa, Jesus que olha a pessoa necessitada, mas alguns detalhes fazem pensar, e como o programa também é nova evangelização, já o Papa São João Paulo II, o Papa Bento, o Papa Francisco falam com linguagens diferentes, mas dos novos areópagos, ou seja, assim como Paulo entrou na cultura grega, entrou na cultura romana, para dizer um dos exemplos dos apóstolos, em qualquer situação aproveitavam para evangelizar. Então, no programa Nova Evangelização, um detalhe importante deste evangelho, claro, o que sobressai é Jesus que cura a pessoa e depois tem as perguntas que ele faz, mas eu gostaria de sublinhar. Aconteceu que num dia de sábado, que seria o dia sagrado, né? Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus. Então, o dia de sábado, o dia sagrado para os judeus ainda e Jesus que foi na casa dos fariseus, que geralmente era um grupo bastante opositor e bastante crítico da ação de Jesus, questionava inclusive, quando eles diziam, né, ele se diz filho de Deus, ou seja, não, na verdade era um grupo resistente, e Jesus vai à casa dele, eu fiquei pensando, e vai para comer. Então Jesus usa de uma ocasião, como nós estamos no programa Nova Evangelização, eu falava da realidade do nosso mundo de hoje, Jesus se serve de uma realidade do dia a dia, e mesmo, vamos dizer assim, não é que ele foi comer na casa dos inimigos, mas ele sabia que não ia ter um ambiente pacífico. e essa atitude dele nos revela realmente o amor que ele tinha pelo ser humano, para converter também aqueles que não o aceitavam. E ele vai na casa, e num gesto que nós todos sabemos que é um gesto humano em todas as culturas, o comer, inclusive muitas culturas, a primeira coisa que você chega dar-te de beber e dar-te de comer. E você tem que, como missionário, eu venho no mundo missionário, você tem que aceitar e topar aquelas paradas também, mesmo que tu não conheças. Então, sublinhar esse aspecto que Jesus colhe uma ocasião do dia a dia e vai para evangelizar. E aí que vem a evangelização. Diante de Jesus havia um hidrópico. Hidrópico é uma pessoa, digamos, com muito líquido no corpo, às vezes mais acumulado em algumas partes, num membro, mas também poderia ser em todo o seu corpo, que é citado aqui em Lucas. E tomando a palavra, Jesus falou aos mestres da lei e aos fariseus. Então, ele foi, vamos dizer que seria no almoço. Olha aquela multidão de gente que está aí espreitando Jesus, e eles observavam. Então, o que Jesus vai fazer? Agora é dia de sábado, tem uma pessoa necessitada, tem um doente. E o que Jesus faz? Então, tomando a palavra, Jesus falou aos mestres da lei. Ele faz uma pergunta. Algumas ocasiões e em outros momentos, Jesus cura e vem a polêmica. Em outros momentos, a pessoa pede, Jesus cura e vem a polêmica, ou então ele manda se apresentar. Aqui, porém, Jesus, antes de tudo, ele está em dia de sábado, está com os fariseus e os mestres da lei, e ele pergunta, a lei permite curar em dia de sábado ou não? Ou seja,
nova evangelização. Veja, ele joga a proposta de conversão, de uma nova concepção do sábado, de Deus e da necessidade humana, numa pergunta, né? A lei permite curar em dia de sábado? Não. Mas eles ficaram em silêncio. É interessante o espírito que Jesus tem aqui, da sabedoria que é de Deus própria, né? Um dos dons do Espírito Santo ele tinha, inclusive em muitas ocasiões eles vão dizer que ele falava como nenhum outro, né? Então Jesus faz a pergunta e eles ficam em silêncio, porque não tinha muito o que fazer, né? Então Jesus tomou o homem pela mão, curou-o e despediu-o. Aqui é importante, então, na verdade, na pergunta de Jesus, ele está dizendo, temos o sábado, temos a lei, a orientação, a lei divina, a nossa orientação, o que se pode, o que não se pode fazer no dia de sábado. E temos uma situação, e Jesus faz a pergunta, eles ficam em silêncio, e Jesus depois não dá resposta, não faz outra pergunta, a não ser ele faz a ação de Deus, ou seja, Jesus tomou o homem pela mão, e aqui é bonito também esse gesto sacerdotal para nós, sacerdotes, bispos, diáconos, as pessoas que trabalham com o povo. Aliás, nós também gostamos quando o médico não só conversa conosco, mas também o médico vem e coloca a mão aonde a gente diz que dói. Não é importante, eu sei que tem alguns aspectos da medicina que estão resgatando muito, não é só o aspecto do toque, mas o aspecto realmente de você se sentir, porque aqui quando Jesus toma pela mão é diferente, né? Se ele tivesse, em alguns momentos ele faz isso, né? Vai, te apresenta o sacerdote, os 10 leprosos foi isso, né? Aqui não, Jesus toca, pega pela mão, olha que gesto, tomou o homem pela mão, curou-o e despediu-o. Ou seja, a necessidade do homem está aqui, a sua doença está aqui, tem uma situação, Jesus pergunta, na verdade ele diz, bom, deixa eu resolver essa questão, deixa eu manifestar o amor de Deus, porque o evangelista é Lucas também, que é sempre o evangelista de um Deus que se abaixa, de um Deus que vem ao encontro da humanidade, sobretudo dos sofredores, um Deus que tem uma atitude. Eu li uma vez um livro de um teólogo italiano, que Lucas a versão de Jesus é um Deus ao feminino, no sentido pelas atitudes, né? A mãe que se abaixa, a mãe que dá de mamar, a mãe que pega o colo, ou seja, Jesus tem isso, tanto é verdade que o filho pródigo, quando volta, ele é abraçado, o bom samaritano também, ele é levantado, ele se abaixa para levantar o homem caído. Essas atitudes que Lucas sublinha muito de Jesus. Aqui também Jesus toca, né? O homem pela mão, cura e despede. Depois disse então, se algum de vós tem um filho ou um boi que caiu num poço, não o tira logo, mesmo que seja em dia de sábado, porque tinha ficado o silêncio. E Jesus aqui pergunta, questiona de novo. E aí, novamente, e eles não foram capazes de responder isso. Evangelização é isso, não é só dar a resposta. Jesus podia ter dito até aqui, feito uma homilia, né, para eles, olha, assim a lei diz isso. Não, Jesus lançou 2 perguntas, mas a evangelização ficou aí no ar. E a nossa evangelização também é assim, nem sempre a gente tem que dar todas as respostas, né? Mas o fato de você perguntar diante de uma situação ou diante de algo provoca também as pessoas, sobretudo no mundo de hoje. Por exemplo, diante de alguém que não tem o horizonte, não acredita em Deus, você pode, não necessariamente, não, você tem que acreditar em Deus por isso, não. Às vezes uma pergunta, ou então você narra um fato, coloca algo que fica como interrogação. Jesus curou e a interrogação ficou na primeira pergunta e no final. Eles não foram capazes de responder a isso. Por quê? No fundo tinham visto que o sábado é sagrado, mas uma vida foi resgatada. E Jesus comparou, inclusive, assim, quem de vós, né? Se algum de vós tem um filho que caiu no poço, puxa vida, mas um boi também. Porque a lei deles prescrevia isso, que eles podiam fazer no dia do sábado, salvar o boi que tinha caído no poço. Isso eles podiam fazer no sábado. Exato. Então, eu vejo Jesus como joga Faz não. pensar.
ele faz no fundo assim. Claro, ele vai resumir a lei, amor a Deus é o próximo. Então, tudo isso vem, as normas são importantes, as leis são importantes, mas esse Deus que quer, sobretudo, a vida do homem, né? A glória de Deus é a vida do homem, diz um santo padre da igreja, né? Então, aqui também Jesus, que é importante assim também, para nós, e gostaria de dizer para os radio-ouvintes, que de repente nós podemos cair num relativismo. Então Jesus veio questionar o sábado, que era o dia sagrado para os judeus, que ainda é, como é a sexta-feira para os muçulmanos, e o domingo para nós. Mas então o domingo não é importante. Não, não é nesse sentido, ou seja, a prioridade é a vida. Porém, de repente, nós podemos cair num relativismo de que, tanto faz o domingo, a segunda, então, aí já é outro departamento que nós precisamos, inclusive, resgatar a sacralidade para nós cristãos católicos do domingo. Por quê? Porque é o dia do descanso e do louvor a Deus e da comunidade se reunir e das famílias se reunirem também ao redor de uma mesa. Eu creio que, hoje em dia, salvaguardar e defender o domingo como um dia sagrado para a comunidade, e nós insistimos inclusive nas nossas diretrizes aqui, elas têm essa insistência também do domingo, né? A celebração eucarística preferentemente no domingo, por essa questão também, que é o dia do Senhor, o dia do Cristo ressuscitado. E eu creio que tudo isso vem ajudar também a gente, olhar também a nossa fé com aqueles valores que alguns a gente precisa ir mudando com o tempo, mas alguns são sagrados e são sagradas, né? E a gente vê aqui, o senhor falou em Jesus fazendo aí uma nova evangelização. E nós podemos dizer hoje, para nós, Jesus missionário. Nós temos que ser mês de outubro aí, e o senhor veio hoje, no primeiro dia de novembro, dia significativo, dia de Todos os Santos. O nosso papel hoje, cristãos católicos, somos chamados a ser hoje no mundo missionário. E Jesus foi lá em pessoas que não eram fariseus, né? Não eram da religião dele, ele foi ser missionário lá. Ele teve uma atitude e ele foi questionado pelos doutores da lei, ele foi ser missionário lá. Ele teve uma atitude. Ele quebrou a lei aí, eu anotei aqui, acho que em 4 situações. Ele foi à casa dos fariseus, foi comer com eles, que era pecado, era, né? Talvez, vamos dizer. Talvez esse aspecto, nem tanto, porque na verdade era da sua cultura, mas era um grupo tão resistente, assim, era muito fixado naquilo que a norma, a lei dizia, né? Ele tocou o hidrópico lá que não podia. E não podia, e curou, trabalhou ainda, né? E aí questionou eles. E nós vamos fazer um intervalinho aí, um pedacinho de uma música, Marco, e nós voltamos em seguida falando sobre a missão, as diretrizes nossas da evangelização, e dentro delas um dos pilares é a ação missionária. Ação missionária para nós aqui, Dom Adilson, então, trazendo para nós aí o nosso chamado, 9h05, programa Nova Evangelização. Hoje, com a presença de Dom Adilson, bispo auxiliar aqui de Porto Alegre, que vem nos falar da missão do mês missionário, dia 1º de novembro, e é o nosso papel, o que nós temos que fazer, e acho que é um dia muito, muito propício, porque se nós queremos um dia estar no céu, mesmo que nós não sejamos reconhecidos aí como santos e santas dos altares, mas
santos e santas de Deus são também aqueles que não são reconhecidos pela igreja, não é verdade, Dom Adilson? Da igreja, nós também, como diz o Papa Francisco, né, todos nós somos chamados à santidade. Né? E precisamos, a partir da graça que recebemos, e no batismo, tem essa semente da graça de Deus agindo em nós também. Né? E nós temos que fazer esse papel de missionários, todos somos chamados a ser discípulos. Falamos da santidade que nasce do nosso batismo, porque nasce de Deus, Deus é santo, nós rezamos, na verdade, vós sois santo e fonte de toda a santidade. É a oração eucarística número 2 que sempre rezamos e sabemos de cor, às vezes a gente não presta atenção até, né? Vós sois santo e fonte de toda a santidade. E aqui, do nosso batismo, batizados enviados à Igreja de Cristo em missão no mundo. O mês extraordinário, mês missionário extraordinário, alguém disse, terminou ontem. Não, o Papa disse, o mês que abriu para toda a igreja, por quê? O Papa Francisco quis instituir este mês mundialmente, que para nós no Brasil, o mês de outubro sempre é o mês missionário, mas para dizer assim, a igreja tem que, no fundo, uma certa letargia, ou seja, quase que hibernando e nos acomodando, então todo esse pensamento, esse querer do Papa Francisco de uma igreja em saída, uma igreja que olha para fora, ele diz, nós precisamos olhar a missão adiantes. E aí eu vou explicar um pouquinho. As nossas diretrizes da Ação Evangelizadora do Brasil, que aprovamos em Aparecida, na Assembleia dos Bispos este ano, este livrinho, diz assim, no pilar da ação missionária, estado permanente de missão, porque o batizado é missão. O batismo é uma missão. Olhamos para Jesus, ele inclusive quis aceitar o batismo de João, e é o Filho amado, nele eu coloquei o meu bem-querer, e no batismo dele também nós recebemos então essa graça de sermos missionários, o Cristo missionário do Pai. Os discípulos partem em missão, inclusive vão além de Jerusalém, e quando Paulo sobe, depois de 14 anos, diz lá na carta aos Gálatas, subi a Jerusalém para ver se não estava eu correndo em vão, mas eles me confirmaram, ele diz. E na saída, ele diz, no fundo, ele diz, e aprovaram e nos recomendaram que nós pregássemos aos pagãos, então essa missão nossa de ir anunciar Jesus a quem não o conhece, a missão adiantes, assim, os povos, espalhar o evangelho, espalhar Jesus, o anúncio de Jesus, o querigma, aqueles que não o conhecem. E nós que conhecemos, então aqui vem a missão de uma nova evangelização, de nós nos convertermos continuamente. O batismo, essa fonte de graças que recebemos, nos coloca em estado permanente de missão. Eu gostaria de ler apenas uma parte que diz assim, que é um dos pilares das diretrizes, né? Nós vemos o mundo urbano, a igreja como comunidades eclesiais missionárias que formam uma casa, ou seja, o relacionamento entre os cristãos que vivem numa comunidade, que dentro da paróquia, ou então dentro da paróquia, as várias comunidades. E sobre os pilares da palavra, o pilar do pão, o pilar da caridade e o pilar da ação missionária, estado permanente de missão. E diz assim, um mundo cada vez mais urbano, a mentalidade é essa, e nós presenciamos e vivemos. Um mundo cada vez mais urbano, embora possa assustar, é na verdade uma porta para o evangelho, e as comunidades cristãs precisam ter um olhar propositivo sobre esta realidade, cientes de que Deus preparou uma cidade para eles. Isso está em Hebreus 11:16. Ou seja, Deus nos prepara essa cidade, porque às vezes a gente pode dizer, a cidade é o lugar do pecado, é da perdição, do anonimato, 1000 coisas negativas. Mas Jesus fez o quê? Foi na casa dos fariseus. Ele não negou a ação. Foi lá evangelizar. E aqui diz assim, muito bem colocada, um olhar propositivo, ou seja, como Deus nos fala nessa cidade, como Deus nos fala em Porto Alegre. E eu sempre gosto de sublinhar assim, a Arquidiocese de Porto Alegre, ela tem uma área geográfica e compreende tantas realidades.
Eu, a maioria das vezes, pergunto assim, vocês conhecem Chuvisco? Claro, não vou lá em Guaíba perguntar isso, mas para cá o pessoal, olha, 90% não sabe que existe uma paróquia nossa, que é São João Paulo II de Chuvisco, para dizer, às vezes a gente pensa que não conhecemos o mundo, não conhecemos as realidades missionárias do Brasil todo, mas dentro de Porto Alegre temos tantas realidades na arquidiocese nossa, de bairros pobres, de bairros ricos, de periferias, de centros, de gente que é da campanha, gente que é da roça, gente que tem um estilo, gente que é de uma procedência, inclusive de etnias, né? A gente vai em algumas paróquias, esses dias eu fui, quase todos, 80% que levantou a mão ou mais, eram poloneses. Outros são meio a meio. Algumas paróquias têm uma presença grande de luteranos, de origem alemã. Outras são uma mistura de gente que vem de Santa Catarina, aqui nas nossas, na Grande Porto Alegre, pega Gravataí, Canoas, Cachoeirinha, e mesmo em Porto Alegre, gente que vem de Santa Catarina, que veio de longe, de outros estados e de outros países, e a nossa formação indígena, afrodescendente, europeia e asiática, inclusive. Então, tendo presente isso, como Deus nos chama a evangelizar? E veja, a missão é para fora. Nós temos a missão do Moçambique, o Rio Grande do Sul, há 25 anos ajuda e é irmão, a igreja irmã de Nampula, no Moçambique, com 2 paróquias. São 146 comunidades, olha só, 2 paróquias, 146 comunidades, 200 quilômetros de chão para chegar na sede, depois da sede são mais 90. Então, essa realidade é bonita, a gente tem que agradecer a Deus. Eu vim aqui no 1º de novembro, falando do mês de outubro, porque é a missão nossa. Então, o Papa diz, é preciso ter a missão adiante. As diretrizes dizem, ao menos que cada regional assuma uma missão adiante. E nós, Rio Grande do Sul, celebramos, não só assumimos, celebramos 25 anos. Nós estamos dizendo, como Paulo, não estamos aqui para nos vantar disso, mas para dizer que Jesus nos convidou para, há 25 anos, ir lá, e nós completamos um jubileu de prata, que esse ano já vi, creio que até alguém passou também aqui falando disso. O bispo de Nampula veio, celebramos aí em Santo Antônio da Patrulha como celebração estadual, e essa missão nós, digamos, estamos cumprindo e queremos levá-la adiante com muito sacrifício, inclusive quando tem as campanhas, eu gostaria de sublinhar isso, a campanha de ajuda missionária vai para essa missão que comporta muitos gastos, às vezes uma passagem do missionário leigo, as leigas que lá estão, os padres, de 7 mil, então veja, só por ali, e a gente tem que custear tudo isso. Então, a colaboração, eu me sentir comprometido com essa igreja também economicamente, sim, que é uma ajuda que eu posso. E lá os missionários fazem bem, uma igreja que nos tem muito a ensinar, sobretudo na palavra de Deus, nos ministérios leigos, e uma igreja bastante, o que eu vou dizer, do sentido comunitário, é fantástica. Ela me evangeliza, aquela igreja me evangeliza nesse aspecto, o ministério leigo, aqueles leigos que assumem, que vão, que se sacrificam, e o sentido comunitário das celebrações. Eu dizia assim, porque a celebração lá no Moçambique é de 2h30 quando é simples, a 4 horas quando tem um sacramento. Então eu dizia, os nossos gringos, eu sou de origem italiana, ou os alemães, depois de 1 hora a gente se cansa. Então é um ritmo diferente, eles reservam aquela manhã, que pode ser até segunda de manhã, para Deus, para a comunidade, para Deus. Isso é bonito. Eu falei da missão adiante, mas nós temos a Igreja do Brasil. Eu estive em Brasília esses dias, veio o bispo de Timor-Leste, 20 anos de independência, sofridos, e nesses 20 anos um país que tem uma identidade de 93% a 97% de católicos, um país que passou pela independência, pela guerra, pelo sofrimento, e hoje os seminários cheios, vocações da vida religiosa, muitas, já estão enviando missionários para fora. E é um país que ficou independente da Indonésia, que é o maior país muçulmano do mundo, para dizer assim como o evangelho também tem uma força, é uma semente. Eu falava lá em Brasília também, que semente forte, é aquela semente de trigo que você lançou e deu 100 por 1 praticamente, né? E é bonito porque o bispo dizia assim, continue nos ajudando, a Igreja do Brasil, né?
pela CNBB e pela CRB, a vida religiosa, continua nos ajudando para nós podermos também ajudar. Então eles já estão... É isso que é o batismo, é receber e dar. Eu recebo a graça e sou missionário por essa graça. E essa igreja também pequenininha, é 1.300.000, máximo chega a população, mas que tem, sei lá, tem 300 seminaristas hoje. Já tem gente que veio para cá fazer doutorado, tem uma parceria com a PUC do Paraná. Tem o Guiné-Bissau, outro país que a igreja ajuda. Tem o Haiti, que a vida religiosa e a CNBB também ajudam. Então, isso olhando para fora, essa dimensão da igreja do Brasil para fora. Temos também a dimensão, sim. Não. Temos a dimensão para dentro, que as nossas diretrizes dizem assim também. Então, é bom que cada diocese tenha uma diocese irmã, chamadas igrejas irmãs. Nós também temos no norte do Brasil, ajudamos, os nossos sacerdotes lá estão, né? E isso é bonito porque nos coloca nessa dimensão de olhar as igrejas necessitadas. E o Papa São Paulo VI já dizia, depois Puebla reafirmou, nós podemos dar da nossa pobreza. Podemos dar, mas nós precisaríamos, sim, precisaria mais padres, mais religiosos, mais missionários, sobretudo na fronteira sul do Rio Grande, mas nós precisamos dar da nossa pobreza. E isso é evangélico, porque os apóstolos também partiram e Jesus diz, ide sem levar muita coisa, no sentido que a gente tem que estar livre e não estar apegado ao passado. E Paulo faz isso, ele vai, funda uma comunidade, depois vai. As pessoas até foram até o porto numa ocasião, se despedindo, choravam. E Paulo vai adiante. E acho que essa dimensão da missão é muito importante, né? Quando a gente olha para a igreja, para a nossa igreja, mais de 2.000 anos, e começou lá com uma comunidade de 12, o senhor falou há pouco, né, que Paulo voltou para trás para ver se estava vingando aquilo que eles começaram. E nós estamos aqui hoje fruto daqueles que começaram lá com Jesus tão pequenos. Nós temos hoje que fazer a nossa parte. Por isso, discípulos, a missão que nós recebemos, batizados e enviados, o nosso papel. Dom Adilson, vamos fazer um intervalinho, um intervalo, uma música, Marco. Talvez aquele hino do missionário da Jornada Mundial da Juventude. E voltamos em seguida porque Dom Adilson tem mais a nos falar aí sobre a nossa aqui na cidade, longe, né? Um pouquinho mais longe. Isso, aqui dentro de Porto Alegre, o que as diretrizes da CNBB falam, o chamado para cada um de nós. Exatamente. Nova evangelização, 9h24. Quero lembrar a família Aliança que nós estamos com live no Facebook, facebook.com/Rádio Aliança. Nós estamos com live no programa direto hoje aí, toda essa explicação, a partilha do Evangelho que o Dom Adilson nos fez, partilha do Evangelho de hoje, e toda essa explicação que ele está nos fazendo sobre missão, as diretrizes aí da evangelização para a Igreja do Brasil, as diretrizes que a CNBB traçou para a Igreja Evangelização no Brasil. Essas apostilhas, esses livrinhos, tem à venda? Sim, tem. A editora é sempre a CNBB, mas tem na Paulinas, a Paulo Reis, na CNBB mesmo. Nas livrarias católicas. Isso, exatamente. No centro pastoral também, administrativo, se encontra essas diretrizes. Peço que você entre aí também então, no facebook.com/Rádio Aliança, que você comente, que você compartilhe com os seus amigos, para outras pessoas também terem acesso. E seguimos aqui agora com o Dom Adilson, então,
trazendo para nós agora a parte que nos toca, batizados e enviados aí, porque nós queremos também viver a eternidade no céu. Vamos lá, Dom Adilson. Muito bem, então, nós temos também, que foi aprovado e trabalhado pelos bispos, pela comissão missionária e episcopal, junto com Aspon, onde está o padre Maurício, nosso padre daqui, o programa até 2023, o programa nacional, missionário nacional. E ele tem um objetivo, assim, para dizer que nós caminhamos sempre juntos, porque senão os documentos se contradizem, não podem, né? Evangelizar a partir de Jesus Cristo, o missionário do Pai, guiados pelo Espírito Santo, com uma igreja em saída, e depois no final vai dizer assim, sobretudo uma formação missionária, um compromisso profético e social também, né, os nossos compromissos, que Paulo, quando parte, ele diz, a doutrina está isso, o evangelho pregado aos pagãos foi aprovado, os apóstolos não nos reprovaram, nos recomendaram de cuidarmos dos pobres. É interessante. Ele diz, aquilo que temos feito com muito esmero, Paulo já fazia, os apóstolos confirmaram, e essa é a recomendação. E depois, claro, a missão adientes, que é aquilo que eu dizia antes, para fora. E falando de missão adientes, há pouco tempo, eu fui escolhido mais tempo, mas a nomeação oficial pela CNBB veio há 20 dias. Eu, Dom Adilson, sou responsável da PBE, Pastoral dos Brasileiros no Exterior. Então, quem tiver um parente, um amigo, que está no estrangeiro, se são comunidades, assim, que eu vou dizer, significativas no sentido de números. Por exemplo, tem uma comunidade significativa na China, eu sei. Tem muitos brasileiros que se reúnem para a questão de negócio, mas lá nós não estamos, porque também é mais difícil entrar. Mas para dizer como há comunidades brasileiras espalhadas pelo mundo, na Austrália, onde estive no passado por um mês, no Japão, o Dom Alessandro, o bispo anterior, visitou, e aquelas mais, assim, de visitas mais anuais, praticamente, são as comunidades aqui, mais da América do Sul, algumas, né, e nos Estados Unidos, tanto no Sul, no Oeste, e sobretudo a região de Boston, que tem muitos brasileiros, a região de Nova York, a região de Washington e toda a Flórida. Aí eu fui, inclusive, rezar uma missa de Nossa Senhora Aparecida, aí na Flórida, era uma multidão de brasileiros, o meu primeiro ano de episcopado foi lá, 2016. Então, ver essas comunidades, qual é que é a missão da Pastoral dos Brasileiros no Exterior? Onde há uma comunidade significativa, às vezes o bispo, a igreja local, pede, sobretudo para a primeira geração, porque eu via lá assim, as crianças vão na catequese, é inglês, mas em casa elas falam português. Então, essa primeira geração é bom que tenha alguém que fale a língua da onde a gente partiu. Esse para os sacramentos, principalmente a confissão. Né? E nós temos, então, esse trabalho, tem muitos padres de dioceses, religiosos e religiosas, pela missão, que são missionários. E a gente faz, digamos, esse contato com o bispo. Agora tem o bispo da Inglaterra que está pedindo, lá de Londres, né? O bispo está pedindo mais missionário, mais padres brasileiros para atender a comunidade dos brasileiros de Londres, por exemplo. Tem na Europa também, na Alemanha, tem, eu dizia antes, na Ásia. Tinha um colega nosso que trabalhava em Dubai, que tem muitos migrantes brasileiros e latinos em Dubai. Então, essa dimensão. E na Austrália, que tem muitos brasileiros indo para a Austrália, onde eu estive no passado, e tem o bispo lá pedindo, eu estou procurando, foi já quase um ano para procurar, porque, claro, daí tem que ter as condições, entrar dentro da lei, saber o inglês nível de comunicação. Você não vai trabalhar, para quem vai trabalhar na construção civil, tudo bem, você aprende o que são os materiais de construção, mas o padre vai trabalhar com a voz, com a pregação. Sim. Então é óbvio, é justo que tenha uma exigência maior no sentido de nível de inglês. Então, fazer esses trâmites, as condições e o discernimento. Mas eu gostaria de sublinhar assim também, a você que é rádio ouvinte, que tem um parente, um amigo, lá ele é missionário. Às vezes vai um catequista. Eu tive a alegria de estar lá em Melbourne, no sul da Austrália,
depois da missa alguém diz, sabe quem casou a gente? Foi o padre Leomar, ele era padre lá em Caxias e hoje não sei, hoje ele é bispo, ele está em Porto Alegre. Eu falei, pois, eu vivo junto com o vivente, né? Então, e eles eram os líderes daquela comunidade brasileira lá de Melbourne, assim, daqueles que organizam, que provocam os demais, que organizam as missas, as formações, tem formação e tudo. Então, ver como o leigo, a leiga é missionário. E eu diria assim, eu também venho do mundo da migração, quem trouxe a fé para o Brasil? Vieram os migrantes, de qualquer denominação que vieram, trazendo a fé na bagagem. Sobretudo aqui, vamos falar do Rio Grande do Sul, né? Que trouxeram essa fé firme que nos ensinaram os nossos bisavós, os nossos avós, e eles trouxeram, depois os missionários ordenados, os padres, as irmãs, os consagrados, né? Os religiosos e religiosas, vieram, digamos, confirmar essa fé, mas os leigos, os nossos, com a simplicidade, trouxeram, quem sabe, a devoção do terço, sim, mas trouxeram a fé. Então, hoje também, eu gosto de valorizar, assim, o jovem que parte, que ele é missionário. Lá eles formam comunidade. Eu fui celebrar missas, por exemplo, em Sydney, numa comunidade que a maioria era aí da região de Aparecida, de São José dos Campos, de Campinas. Ali tem eu até me admirei, porque como uma região tão rica, tem gente que sai disso, né, pela crise e tal, né? Todos jovens já com formação universitária, assim, mas uma juventude, uma missa, assim, que tinham muitos jovens brasileiros. E lá eles são missionários, então veja o valor também de uma boa catequese, uma boa formação, né, cristã, para depois eu ser evangelizador também, onde Deus, a minha vida, o meu sonho, me levar também. Você é missionário lá, essa dimensão é bonita também, né? Dom Adilson, aqui em Porto Alegre, como nós podemos, aqui no nosso chão, na nossa casa, como nós podemos trabalhar essa dimensão de sermos evangelizadores, de sermos missionários, talvez dentro da nossa casa, do nosso... nas nossas comunidades, dentro das nossas... da nossa realidade aqui. Já se trabalhou, eu sei que isso foi pensado, o CNBB foi pensado em nível nacional, né? Mas primeiro, ela olha para a realidade. Isso. A gente então eu tem falei que, do Adientes, que é para fora. Sim. A nossa colaboração, isso. Que eu faço parte da comissão nacional, nós somos 4 bispos. Sim. O bispo Odelírio de Chapecó é o presidente, o bispo que foi meu colega de teologia, pequenininho, mas ele trabalha muito tempo já na missão, esteve no sínodo agora com o Papa lá de Cameatá do Pará. E o bispo Dom Cripa, que é italiano, que está no norte da Bahia, e Sergipe. Somos 4 bispos da Comissão Nacional Missionária, né, de cooperação missionária e assim, da ação missionária e cooperação intereclesial. Esse é o termo comprido, a gente chama Comissão Missionária. E eu faço parte também, depois tem a Comissão do Enfrentamento ao Tráfico Humano, mas eu deixo esse assunto, é outro, né? E aqui no Rio Grande do Sul eu sou do COMIR, eu sou secretário da CNBB Sul 3, e eu sou do COMIR, que é? Então tem o COMINA, que é o Conselho Nacional de Missionário, tem o COMIR, que é o Conselho Missionário do Regional, e os COMIDES, Conselho Missionário Diocesano, é o Padre Loivo, que está, é a equipe, sim, né, nossa. Sim. E então, que outro dia tivemos o primeiro congresso, muito bom. Pena que não teve, tem muitos eventos, naquele dia também tinha 4 eventos. Mas teve, assim, uns 200 participantes, e o momento forte foi quando nós fomos na paróquia Santa Teresa de Calcutá. Naquele momento eu não estava, então tenho que admitir, eu não estava no momento da missão na rua e na bênção. Sim. Mas foi um momento marcante, até o pessoal pergunta, mas eram católicos? Esse pessoal é católico porque nós não temos esse costume. Nós vemos, eu estava na Lomba do Pinheiro fazendo visita pastoral outro dia, a gente vê pessoas indo evangelizar. Eu sei que não são católicos, porque eles vão sem medo. Não é que o católico seja medroso, mas nós assim já delegamos, parece que a palavra é propriedade desse ou daquela denominação. Não, a palavra de Deus é nossa, a palavra de Deus. Nós nascemos com essa palavra anunciada por Paulo, por Pedro, né, vivida por Maria, que foi anunciar, causou alegria, Isabel. Então, essa dimensão do sair. Dentro de Porto Alegre, da nossa arquidiocese, então também temos a missão. Como nós podemos passar de uma pastoral, chamamos assim, uma pastoral do dia a dia, ordinária, aquele tranco que já vem há muitos anos. Nós queremos uma iniciativa que nasceu
não só mas o Dom Leomar é o que eu vou dizer? Aquele que lançou a proposta de uma catequese de adulta que a gente passou a chamar de formação discipular. Aquelas comunidades, isso. Aqui pertinho eu posso dar testemunha, a Paróquia da Paz aqui tem 150 pessoas se encontrando, muitas comunidades. Então esse novo ser católico, esse novo ser cristão é uma dimensão missionária. Mas no Rio Grande do Sul também nós temos dioceses que têm a infância missionária muito viva. Nós aqui, quem sabe, porque envolver as crianças, os jovens, eles gostam, porque a juventude e a criançada gosta de fazer alguma coisa. Também numa missa, às vezes eles descansam, mas também é só para adulto, né? Então, essa dimensão da infância missionária, do ser missionário, ajuda. Tem a parte de uma proposta nova, que é essa justamente que eu estava falando, das nossas paróquias que assumiram essa formação discipular e que está fazendo um bem enorme. Algumas paróquias não assumiram, mas o Papa Francisco diz que a conversão vem por contágio positivo, ou seja, vem por atração. E nós, mesmo sendo católicos, né, às vezes precisamos atrair aqueles católicos. Não, tá bom assim. O Papa disse no dia 1º, o mês hoje, na abertura do mês, ele dizia que nós pecamos sobretudo não pela missão. E o contrário da missão é só botar um O na frente. Missão. Ou seja, o meu mito disso. Então eu faço aquilo que é ordinário, mas Jesus também foi na casa dos fariseus, dizendo, vamos sair do ordinário. Vamos uma nova evangelização. E eu acho que para nós, na Igreja de Porto Alegre, já tem iniciativas belas, mas é esse sentido assim também de sair. E veja só, as diretrizes também, eu estou colocando aqui, não sei se o live está aqui, né? Está ali, olha aqui. Então, as diretrizes dizem assim também, que nós traduzimos aqui para o Rio Grande do Sul também, e elas orientam assim, por que não paróquias irmãs? Igreja irmã, nós ajudamos Moçambique. Dioceses irmãs, nós ajudamos lá no norte do Brasil, no Xingu e também Marabá, não sei se ainda estamos, né? Altamira, aquela região, fomos ajudar, mas estamos lá presente. E daí olhamos para nós dentro do estado do Rio Grande do Sul e olhamos para dentro de Porto Alegre, a paróquia. Eu conheço 3 exemplos num sentido de colaboração econômica. Paróquias que estão bem de vida, vamos chamar assim, pessoas de um estado social bom, que ajuda 3, 4 paróquias, no sentido de mantimento, de coleta de arroz, comida, e já é uma coisa boa. Eu me sinto responsável também por aquela comunidade mais necessitada, mas também no sentido missionário, por que não fazer paróquias irmãs que nos um domingo, um período, sei lá, nós temos que nos inventar de fazer também essa riqueza de um para o outro, porque no mundo que nós vivemos bastante isolado, bastante fechado, nos fechamos nos apartamentos, nos fechamos nos muros, depois na cerca elétrica, depois erguemos mais. O Evangelho vem um pouquinho chacoalhar isso também e dizer, vamos sair. Claro que tem uns perigos, a gente sabe da insegurança, mas no sentido missionário tem isso. Por que não tornar também a capelinha? Tivemos em Guaíba, sábado, uma maravilha. A Romaria das Capelinhas. Então, a visita da capelinha no prédio, no condomínio, nas casas, ela pode ter esse viés, eu não gosto de usar muito a palavra, que é uma palavra mais sociológica, assim, essa dimensão do Evangelho de Maria que sai e vai ao encontro, e nela nós vamos junto, e onde entra Maria vai o Filho, a gente sabe disso. Então tornar assim a visita da capelinha missionária, mais missionária, tornar o nosso CPP, Conselho Pastoral, mais missionário, ou seja, a missionariedade, aquilo que o Dom Leomar também coloca, e que as diretrizes chamam, né, comunidades eclesiais missionárias, e essas novas comunidades ao redor da palavra, está dando bastante frutos, graças a Deus, é uma coisa, e está no começo, é um germe, e Deus vai abençoar e vai nos colocar assim uma igreja mais viva, e aqueles que abraçam, claro, tem a liberdade, como Jesus também semeou o Evangelho, foi na casa dos fariseus, deixou livre, deixou a pergunta aberta, inclusive, né? Dom Adilson, eu vejo assim, cada vez mais, e tenho essa percepção, a nossa igreja é muito, muito rica. E o Espírito Santo age de forma assim muito... são muitos dons e a inspiração vem de muitas formas.
e nos inspira, graças a Deus, de diversas formas, e cada um é chamado a contribuir de formas diversas. O jovem, aquele jovem rico que foi chamado de forma extraordinária por Jesus e foi embora triste, porque não aceitou. Quer dizer, a gente não sabe, ele foi embora triste. Uhum. Mas ele foi embora triste porque ele tinha muitos bens e não quis se entregar a sua vida toda a Jesus. Uhum. E outros entregaram, como os 12, entregaram tudo o que tinham, né? Então, cada um é chamado a contribuir de uma forma extraordinária, ordinária. Uhum. E isso é rico na nossa igreja, né? Isso é bonito. Então, um é chamado para ser missionário, entregar tudo, ir lá para o Chuí, ir para, sei lá, para Angola, e outro é chamado para ser missionário dentro de casa, no ordinário de cada dia. E cada um tem o seu chamado. O importante é nós descobrirmos aonde Jesus nos chama, né? O importante é a gente não pecar pela omissão. Pela omissão, ou então pelo comodismo, porque, claro, olhando em sentido, não pelo grau moral de melhor ou menos, mais generoso, menos generoso, não sei, mas assim, em graus de dificuldade, é evidente que é muito mais difícil você assumir uma missão adiante. Eu vou ser missionário num país que é bastante, sei lá, hostil à fé cristã. É evidente que vai ter mais dificuldade. Sim. E lá Deus vai me chamar um testemunho maior. Pegamos o padroeiro das missões, São Francisco Xavier. Mas a igreja é tão mestra e sábia que coloca Santa Teresinha do Menino Jesus, que viveu a vida na clausura e é padroeira das missões no sentido assim, eu sou missionário pelo batismo, participo na minha dor. Então aquele doente que está no hospital ou em casa, aquela pessoa que às vezes se sente já limitada pela idade, você pode oferecer a sua oração, o seu terço, o seu dia a dia pelas missões, porque pela fé a Santa Teresinha nos coloca nessa dimensão. O que tem a ver a minha oração lá com o missionário que está lá na Arábia? Tem, pela fé, eu estou unido, assim como a comunidade de Jerusalém. E Paulo, quando escreve as cartas, ele sublinha isso. Então, ele que esteve na casa de Áquila e Priscila. Eu gosto de citar Paulo porque ele é um missionário, assim, ele funda a comunidade, não se apega, as pessoas querem segurar, ele vai adiante. Depois ele escreve as cartas demonstrando cuidado aqui, e atrás dele vem os semeadores. Como nós temos na igreja de hoje, já tinha naquele tempo, sem Zap e Facebook, lá na carta que ele escreve aos Gálatas, diz assim, atrás de nós vieram irmãos para difamar o que tínhamos anunciado. E aí vem o discernimento, o Espírito Santo. Por isso nós precisamos assim ter uma atitude orante. O missionário, a missão, diz o Papa outro dia também, a missão nasce da oração. E Jesus ora para escolher os apóstolos, se coloca diante do Pai no Getsemane para o momento grande da sua missão, que foi a doação na cruz. Então, esse gesto de Deus, a missão é isso, o gesto de sair. Maria recebeu, anunciou, foi visitar Isabel, ou seja, a saída. Deus em Jesus, digamos, sai do seu seio, Paulo vai dizer, ele sendo de condição divina, se abaixou até o último para, então, essa dimensão de movimento, que aqui ele chama de peregrinos, né, no Programa Nacional Missionário. E Jesus também então tem esse gesto da doação. E os apóstolos saíram, a igreja nasceu da missão, eles não ficaram em Jerusalém, mas ide anunciar, ide batizar, ide anunciar a todos os povos. Essa tônica, esse mandato da liberdade de Jesus, e eles foram, e a igreja nasce dessa missão. Então, é claro que a paróquia ela tem que ser missionária, a paróquia é missionária, o nosso batismo é missão, o nosso ser cristão é missão. Se nós nos acomodamos, então é um momento de dizer, o mundo está isso, mas a igreja não sei o que, mas a igreja... Aquelas pessoas que se lamentam, veja, um olhar propositivo, né? A igreja que perde fiéis. Não, mas isso... viva a sua, dá o teu testemunho pelo
pela atração, diz o Papa Francisco, atraia pelo seu modo de viver a alegria do Evangelho, seja um missionário vivendo o seu batismo no trabalho, no estudo, na faculdade, no colégio, na igreja, na catedral, onde Deus nos chame, né? Viver esse testemunho. Sou eu, né? Exatamente. O que eu estou fazendo? Marco, vamos mais uma música e nós voltamos. Com a bênção. A bênção e o despedida final. A despedida aí. e o convite. Isso. Hoje é dia do Sagrado também. Hoje é primeira sexta-feira do mês Isso. também. Nova evangelização, 9h50, hoje com a presença aqui de Dom Adilson Buzim, bispo auxiliar de Porto Alegre, nos falando aí sobre as diretrizes do plano da ação evangelizadora da Igreja no Brasil, diretrizes da CNBB, e fechando aí o mês missionário, mês extraordinário missionário, e agora, nesse último bloco do programa, Dom Adilson nos fala do dia de amanhã, essa celebração. E, Padre Dom Adilson, tudo com o senhor aí, e fechando o programa de hoje, então. A sua presença feliz aqui na Rádio Aliança. Estão vivendo a alegria do Evangelho. Recordar também a cobertura e agradecer aqui à Rádio Aliança na cobertura da Romaria das Capelinhas. É um evento sempre bonito do nosso vicariado. Eu digo do nosso porque eu sou referencial de Guaíba, e dizer aquilo que eu dizia antes das dimensões de diferenças. A gente cruza o rio Guaíba, é uma outra dimensão. Lá para lá não tem muito, por exemplo, a vida religiosa, na grande maioria das paróquias, não tem irmão religioso. Tem um padre. Então, veja, aqui pertinho também tem campo, tem campo missionário. Eu gosto de brincar, às vezes, olha, os jovens dos 25 para baixo conhecem freira só em Netflix, nos filmes, eu falei, porque eles nunca viram pessoalmente a irmã, o irmão. Então, esse desafio missionário. Hoje nós recordamos, no começo do mês de novembro, recordamos também o mês de... o que eu vou dizer de solidariedade? Recordar o câncer de próstata, esse mês azul, né? Então o câncer de mama. Passou. Que passou. Agora é azul, né? Hoje abre o mês azul. Isso mesmo, abre o mês azul, então essa solidariedade do homem se cuidar. Então, como homem também, eu convido a todos... o dia do homem no final do mês de novembro, não lembro certo dia, mas aí já começa a campanha, o mês azul aí, né? do homem se cuidar. Do homem se cuidar. Então, é importante cuidar da vida. Nós viemos do mês de setembro, que era justamente a prevenção, o cuidado da mulher, agora entra o cuidado do homem, aí cuidar da saúde, né? E nós hoje comemoramos, assim, dentro da nossa devoção católica, a primeira sexta-feira do mês, coincidentemente, é dia dos finados amanhã, e hoje o Sagrado Coração de Jesus. E o Evangelho de hoje, Jesus que se aproxima, ele que tem um coração generoso e também intuitivo, vai à casa, toca, cura e evangeliza. Então, que o seu Sagrado Coração também, eu gostaria de pedir assim uma graça especial, uma bênção aos doentes, que se sintam também por Jesus, pela intercessão de todos os santos, tocados pela mão de Jesus. É como Jesus que chegou a essa pessoa que tinha um problema que era hidrópico, né? Jesus chega e, tomando pela mão, cura e depois o despede. Que você se sinta tomada pela mão por Jesus, como às vezes nós cantamos, né? Tomado por Jesus, pela sua mão, caminhando. Então, que Deus abençoe e fortaleça você que está no leito de dor, ou está em casa, que se sente a solidão. Sinta também esse Jesus que entra na sua casa, que faz refeição contigo também. E gostaria também de recordar, então, amanhã, o site da Arquidiocese já publicou as nossas presenças. Deixa eu trazer. O senhor vai... eu vou estar... onde o senhor vai estar e eu trago os outros... Isso. Eu vou estar às 9 horas
No Jardim da Paz. Então, temos dois, o Dom Darley e eu. Ele é às o 11. Dom Darley vai celebrar às 11 Isso. também no Jardim da Paz. Exatamente. O Dom Leomar vai estar São às 9h30 no cemitério Parque São Vicente, em Canoas. Canoas, exato. O Dom Aparecido Donizete vai estar celebra às 16 horas no cemitério da Colina, em Cachoeirinha. E Dom Jaime celebra às 10 horas no cemitério da Santa Casa, aqui em Porto Alegre. E nós vamos, a missa no cemitério da Santa Casa, nós vamos transmitir, a Rádio Aliança transmite essa celebração. Ótimo. E amanhã, de uma forma especial, amanhã de manhã, a partir das 7h30, o programa Chimarreando com Deus é uma tradição... lá em Canoas, no cemitério, esse cemitério... São Vicente? Parque São Vicente, em Canoas, eles fazem o CTG lá de Canoas, faz um show. No cemitério São Vicente. O CTG faz lá. E amanhã de manhã, então, o programa Chimarreando com Deus faz o programa direto. O programa Chimarreando com Deus vai ser direto lá ao vivo do cemitério São Vicente. Porque eles celebram a esperança. Né? A gente sabe que tem muitas pessoas tristes, é o dia da saudade, mas a gente celebra a saudade sim, porque hoje nós estamos celebrando os nossos saudade, mas os nossos que já estão lá junto de Deus. Então, o Chimarreando com Deus amanhã é direto lá do cemitério Parque São Vicente, transmitido de lá, celebrando com a vida, né? Ontem o padre Pedro Alberto Kunrat fez os áudios do programa Mais de Deus e explicou toda essa parte da igreja, a teologia, o que a igreja ensina, morte que na verdade é vida eterna, né? Por que é celebração? Porque celebração é festa. Até porque, por exemplo, na igreja, a não ser João Batista, celebra o nascimento, mas assim, a gente celebra o nascimento para a eternidade, para o céu. E aqui os santos, a gente recorda justamente o dia que partiu para a casa do Pai, para a eternidade, para o reino definitivo, como nós falamos aqui nas diretrizes. Então, essa dimensão, e alguém, esse dia também fazendo uma entrevista, dizia, logo mais tem o Natal, aquela pessoa que durante o ano o pai ou a mãe, um familiar partiu, como será um Natal diferente? Sim, porém no amor de Deus, claro, o sentimento de tristeza, de saudade é humano, imagina, Jesus também sentiu quando foi na casa de Marta e Maria com Lázaro, então isso é humano, isso não quer dizer que não tem esperança, não, mas a gente celebra, a fé nos permite, porque a fé é esperança e caridade, então a fé nos permite viver essa esperança, e o que João diz? Deus é amor e quem ama permanece em Deus. Então, o nosso ente querido permanece em Deus, que Deus, pela sua bondade, Ele faz o juízo, mas Ele é o juiz, então não cabe a nós. E Ele permanece, quem ama permanece em Deus. Então, o meu amor me leva a Deus, e Deus está em mim, pela sua graça, e ao mesmo tempo, então, esse ente querido, eu faço comunhão, e a igreja celebra isso. Eu gosto sempre de repetir, porque na nossa liturgia, a oração eucarística está ali, né, a comunhão da igreja militante, a igreja que peregrina, né, e a igreja dos santos, e entre eles os nossos entes queridos, para a eternidade junto de Deus também. E o que nós podemos fazer por eles que estão lá, que quem ainda não está na glória de Deus, a nossa oração os ajuda. Exatamente, que nos permite também, inclusive lá nos Macabeus, eu gosto, ele diz até a oferta, assim, tem esse sentimento bom, né? E é um dia também de reflexão. Ano passado eu estive já na Paz, naquela missa que depois vem um helicóptero e larga as pétalas de rosa e tal, que é aquela, acho que o Darley vai fazer essa amanhã. Mas assim, as pessoas que estão ali na lápide, né, no túmulo do seu ente querido, às vezes até alguns chimarreando, mas
é assim, aquela saudade e ao mesmo tempo é um dia de reflexão também. Não assim, um dia de feriado qualquer, eu nem me recordo do meu ente querido, seria muito lastimável. Humanamente falando, não digo nem no sentido de fé, porque a nossa sociedade hoje também é do descarte, né? Eu vejo assim países, eu estive no passado também na Austrália, dizia, né? Morreu hoje, vai enterrar daqui 5, 6 dias. E aqui nós, às vezes, morre de manhã, quando às 3 da tarde, parece que nós queremos nos desfazer logo das pessoas, assim, sabe? Então, essa dimensão também da sacralidade da vida, mesmo de quem parte, mas a vida é sagrada, porque esse corpo nos ajudou, né, a amar, esse corpo nos amou, nos tocou. Então, veja, essa dimensão também da sacralidade da vida e do respeito a essa dimensão também. E o respeito aos cemitérios, um ambiente de reflexão e aos nossos entes queridos. Já está na hora da bênção? Isso, então, 10 horas, mas vamos trazer, então, aqui. Hoje um abraço especial, o aniversário de ordenação hoje do padre Diego Correia, 6 anos de... O Diego hoje? Hoje. Está na São Carlos? Diego Correia. Não, o Diego Correia, não. O padre Diego Correia está nas Graças. São Carlos. Eu dei a posse para ele. O Diego Correia, ele é capelão do Inter. Muito meu amigo. Mas eu achei que o senhor fosse gremista. Não, mas eu sou capelão do Grêmio, então eu sempre digo, nós temos que viver em paz, não às vezes até as postagens. Ontem vi alguém que postou umas coisas do clero que não é bom. Eu sempre procuro fazer, o esporte tem que ser para paz. Então eu sempre digo assim, olha, nós trabalhamos junto na carcerária, vamos para cá. Terça que vem nós estaremos no Presídio Central com a entronização do Sagrado Coração de Jesus aqui no presídio, na cadeia pública hoje chama. Ele é da pastoral. Sim, da pastoral carcerária, né? Isso. E então e com ele nós trabalhamos muito junto. Eu gosto de brincar porque a gente vai visitar muitas obras sociais juntos, então essa grande... Não sabia aqui, eu não olhei o meu calendário. 6 anos, né? Hoje. Olha só, tá jovenzinho, pode trabalhar bastante, e carregar bastante e também tijolo ele tá ainda, meio né? fortinho, né? Ele tem mas ele tá fazendo uns treinamentos, eu vejo que às vezes ele tá com umas faixas lá no que ele vai fazendo, judô, sei lá, o karatê, ou coisa assim. Eu tenho medo agora de andar com ele. Não, tô brincando. Não, mas ele não pode também ficar muito forte. Eu fui na posse lá, fui eu que fiz a posse dele na São Carlos, né? Sim. Então, e lá de Montenegro, o padre José Bom, também hoje aniversário. Então, muito bem. Nós colocamos todos esses, aqueles que mandaram mensagem, que hoje para aproveitar mais aqui o Dom Adilson, nós não trouxemos, mas colocamos todos eles aí, agradecemos a sintonia, o nosso carinho, o nosso abraço a todos, colocamos aí na bênção, na oração, e pedimos que o Senhor invoque sobre todos, Dom Adilson, então, a bênção para a todos. Que Deus nosso Senhor, pela intercessão de Maria, recordando também os nossos entes queridos, e nós rezamos a sua proteção junto a Deus, a sua intercessão agora e na hora de nossa morte. E pela intercessão de São José, o padroeiro da boa morte, que às vezes nós esquecemos, que ele sempre foi invocado assim na igreja também. Deus nosso Senhor, acolhe no seu reino todos os nossos entes queridos. E a você que está em casa, de um modo especial hoje que Jesus toca um doente, você que está doente em casa ou no hospital, sinta a mão de Deus em Jesus tocar você. E a todos os radiovintes, Deus nosso Senhor, na sua infinita bondade, pela intercessão de todos os santos e santas, derrame sobre cada um a sua paz, a sua graça, e vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Batizados e enviados, a Igreja de Cristo em missão no mundo. Amém. Amém, Dom Adilson. Foi uma alegria, muito obrigada. Segunda-feira, a Kátia estará de volta aqui, estará no programa, o Diácono Walter. Marco, obrigada. Eu volto ao meio-dia com o Mais de Deus. Família Aliança, muito obrigada. Até o meio-dia. Muito obrigado e
Até a próxima. Até a próxima. Deus Sempre abençoe. bem-vindo, Dom Adilson. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.